Acho que as tecnologias são agnósticas, via de regra, né? Então, elas têm um lado bom, um lado ruim, depende da utilização. Claro. E a gente vai voltar na questão de educação, quer dizer, então cabe, como a gente tem cada vez mais tecnologias disponíveis, mais amplamente disseminadas e mais poderosas, a gente precisa ter mais educação do que nunca para que isso seja bem utilizado. Nós nos tornamos preocupados com a questão de o que eu estou perdendo, e isso tem uma influência. Exato. Isso tem uma influência na nossa vida. Por outro lado, como todo mundo é um produtor de mídia, todo mundo é um produtor de conteúdo, você tem um outro viés, que é o viés de que nem todo conteúdo é verificado, ou nem todo conteúdo é certo, é correto. Qual as top brands de caneca de café ChatGPT? Ela vai falar, olha, são essas 7 que aparecem como as mais... Como que ela coloca essas 7 e não as outras 200 que ficaram de fora? Então, nós que trabalhamos com marca, a gente tem que entender essa lógica e colocar aí. Um dado interessante é que 65% das respostas de todas as principais ferramentas de inteligência artificial são bases do que foi publicado na imprensa. Olá, bem-vindos a mais um 2 Não Pode, comigo Juliana Mansur e comigo Augusto Pinto. E que temos para hoje? Ju, hoje vou trazer 2 amigos do peito aqui para discutir um assunto que eu adoro, que é comunicação. Não sei se todos sabem, mas eu fui sócio de agência de comunicação durante 22 anos, né? E os meus queridos amigos Zé Luiz e Ricardo eram inimigos cordiais, a gente sempre se respeitou muito. Fraternos, né? Se é que se pode dizer. Mas antes de qualquer coisa, eu vou ler o currículo de vocês, que merece, porque é muito legal. O Ricardo, ele é formado em jornalismo pela ECA da USP e em gestão de comunicação com o mercado pela FGV. Antes de fundar a Ideal, a sua agência de comunicação, ele atuou como repórter e editor correspondente internacional em veículos como IDG, Exame e Valor Econômico. Ele é fundador e CEO da Ideal Action, uma empresa de comunicação e relações públicas que faz parte do grupo WPP, um dos maiores do mundo, né? E ele também é membro do Conselho Global da Axicom, rede de PR da WPP focada em inovação, com escritórios nos principais mercados da Europa, América do Norte e América Latina. Ricardo também, além de executivo, ele é um consultor muito competente, um consultor sênior que desempenhou um papel fundamental ajudando os clientes a definir e implementar estratégias de comunicação. Empresas do porte de Google, Meta, Amazon, SoftBank, Uber, Airbnb, Nike, Nestlé, Volkswagen e por aí vai. Não vou ler todos, que está dando cãibra na minha língua, de tanto nome de peso que tem aqui. O Zé Luiz, ele gosta de ser chamado de Zé, eu vou respeitar, Schiavone. Ele é jornalista profissional há 42 anos, formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA USP, iniciou sua carreira como repórter e articulista em TI, em vários veículos, e deixou o cargo de editor-chefe do Data News Computer World para fundar a S2 Comunicação em setembro de 89. Em 2010, o Zé fundiu a S2 com a Publicom, e em 2011 vendeu a empresa para a Weber Shandwick, do outro gigante global, que é a IPG, tornando-se CEO Brasil por mais de 14 anos. Hoje o Zé é Executive Chairman da Weber Shandwick para o Brasil, além de ser também um profissional especialista em projetos de gestão de crise e programas de treinamento e capacitação de executivos, tendo participado ativamente na criação da Abracom, que congrega a Associação Brasileira de Agências de Comunicação, que congrega praticamente a totalidade das grandes agências de comunicação no Brasil. Em 2004, ele foi presidente eleito dessa entidade e, posteriormente, reeleito. Zé, Ricardo, bem-vindos. Obrigada o papo hoje, por estarem aqui, viu? Muito obrigado. Não é sobre a agência, nós vamos falar do tsunami de informação que atola a nossa
nosso dia, né? Eu brinco, é como se você chegasse num buffet que tem tudo. Peixe do melhor, grelhado, massa. Você não sabe por onde começar. Hoje está assim, né? Então, esse é o tema. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse um pouco melhor para o nosso público, contasse um pouco como é que vocês foram parar nesses degraus altos que vocês estão posicionados hoje. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A gente está muito feliz de estar aqui, feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar aqui com o Zé, que eu conheço há muito tempo, desde o início da minha carreira, na verdade. E, bom, posso resumir um pouco a minha trajetória. Você já falou um pouco do currículo, Augusto, mas eu sou jornalista de formação também, formei pela USP, fiz uma carreira em redações, trabalhei em publicações especializadas em tecnologia. Tecnologia é sempre uma área que eu gostei muito, fiz uma formação em redações voltadas para isso, como IDG, no Brasil, e um ano na IDG em Londres também. Depois eu pulei para veículos de negócio, trabalhei no Valor Econômico, trabalhei na revista Exame, e em 2007, portanto esse ano vai fazer 18 anos, eu saí das redações, da Exame, que é a última redação em que eu atuei, para montar, junto com o Eduardo Vieira, que foi meu sócio no início do projeto, para montar a Ideal. Ideal nasceu com a filosofia de ser uma agência de PR, uma agência de relações públicas, de comunicação corporativa, contemporânea, trazendo naquela época, vamos lembrar, 18 anos atrás, trazendo elementos de comunicação em rede, de comunicação digital para o mundo das relações públicas. Essa sempre foi a proposta da agência. Hoje isso se tornou meio senso comum, né? Não dá para falar de comunicação sem digital, sem rede social, etc. Há 18 anos, no entanto, a maioria das agências de relações públicas no Brasil ainda basicamente atuavam 100% como assessoria de imprensa. Veja bem, eu não acho que tem nenhum problema assessoria de imprensa, é uma atividade Tanto é que está aí até hoje, né? E acho que vai estar para sempre, a minha visão. Tem gente que acha que vai morrer e tal, não acho de jeito nenhum. Acho que foi importante, é importante e será importante, mas eu acho que tem um fenômeno também que já vinha acontecendo, e a Ideal surgiu na esteira disso, que é a maneira como as pessoas se informam, formam opinião e dialogam, ela se pulverizou, ela mudou, ela se ampliou. Então, imprensa continua sendo relevante, mas vários outros canais surgiram, eles precisam ser considerados, né? Redes sociais, comunicação mobile, conteúdo digital de várias formas. Aí surgiu o fenômeno dos influenciadores digitais, a gente pode falar sobre isso também. Enfim, a coisa foi ficando mais granular, mais pulverizada. A Ideal surgiu justamente com um conceito, com um business plan, de olhar a totalidade dessas novas maneiras de comunicação e de interação dos públicos para desenhar e realizar, efetivar suas estratégias de comunicação corporativa, de reputação, como a gente gosta de falar, né? Então, essa foi a origem da Ideal. A gente surgiu com um cliente fundador que foi o Google, o que era uma empresa que, evidentemente, já naquela época também pensava bastante dessa maneira e propiciou para a gente uma condição de realizar um trabalho muito... É bom falar isso, né? O meu primeiro cliente foi o Google. A gente brinca que foi o nosso angel investor, não foi angel investor, foi só o primeiro contrato. Mas foi o que propiciou a agência nascer, efetivamente, né? E de lá para cá, a agência cresceu, se desenvolveu. Em 2015, quando nós tínhamos 8 anos, nós nos associamos ao grupo da APP, um grande holding global de comunicação. E aí a gente vem tendo vários capítulos dentro da APP, sempre preservando a marca Ideal e ampliando a marca Ideal. Hoje a gente tem uma operação além do Brasil no México também. Mas eu fui assumindo outras responsabilidades, cuidando de América Latina, depois participando de um comitê global que olha operações na Europa e nos Estados Unidos, além de América Latina. E chegamos aqui hoje como uma das principais agências de PR do Brasil, no grupo das agências de grande porte aqui, com pouco mais de 200, 250 pessoas hoje aqui no Brasil, mais 60 pessoas no México. Então, a gente está com uma operação de um porte interessante. Respeitável, aqui. Né? Zé, e você, Zé? Quem é você na fila do pão? Muito bom estar aqui com vocês e especialmente com o Ricardo. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos e eu admirei sempre a carreira do Ricardo e digo isso com muito orgulho, né? Eu também me formei na mesma escola que o Ricardo, na ECA,
No início dos anos 80, trabalhei 8 anos em veículos de comunicação. Minha última posição foi como editor-chefe de um veículo que era muito importante no setor de tecnologia. Augusto se lembra bem, porque nessa época Augusto era executivo de tecnologia. Tem muita entrevista para o teu veículo. Que era o Data News. E em 1989, a gente viu uma oportunidade de abrir uma agência de comunicação num espaço bem mais profissional do que a gente via à época, né? Quais eram os parâmetros nossos? Eram parâmetros de fazer um texto que pudesse ser aproveitado pelos jornalistas, que pudesse suprir a informação que a mídia precisava. E esses pressupostos deram muito certo. A gente trabalhou com alguns clientes que foram muito importantes para nós. Nós trabalhamos 17 anos com a Microsoft. E aí, você sendo responsável pela comunicação da Microsoft, a Microsoft te colocava para fazer tudo. Então tem o Bill Gates, faz o Bill Gates. Tem o Steve Ballmer, faz o Steve Ballmer. E a gente cresceu. E em 2010, dentro do foco que a nossa missão é criar e proteger reputações, a gente fez uma fusão com uma agência do Rio de Janeiro chamada Publicom e, posteriormente, vendemos a agência fusionada para o grupo Interpublic. Isso foi em 2011. A gente cresceu muito, ampliou muito a maneira de atuar. Então, hoje, a gente atua na área de mídia digital, por intermédio de uma agência de publicidade digital que nós compramos, que é a Cappuccino, e temos uma divisão sobre a qual eu respondo, que tem 8 marcas no Brasil. E que olha a comunicação por um prisma de 360 graus também. Então, tem comunicação interna, consultoria, gerenciamento de crise, public affairs, na soma das pessoas que nós integramos aqui, nós estamos falando de um time de 350 profissionais. Muito legal. Vocês têm uma história de vida e de carreira que... A gente só omitiu uma parte, que a nossa trajetória de carreira, ela se cruzou muito no começo. Eu trabalhei com o Zé, quando eu estava no início de carreira, entrei como estagiário na então S2. Que legal! E eu estava na IDG, que era uma editora especializada em tecnologia, e eu devia ter 17 ou 18 anos. E... tive um convite do Zé e fui trabalhar como estagiário com o Zé na conta da Microsoft. Mundo pequeno, hein, Ricardo? Então, na verdade, foi ali que eu acho que plantou a sementinha de falar, poxa, eu quero empreender. A vontade de empreender acho que já vinha até de antes. Você nem sabia que você estava preparando um concorrente. Mas um concorrente fraterno, não tem nenhum problema. E a vontade de empreender é uma coisa muito boa, né, gente? Eu tenho 64 anos hoje e tenho vontade de continuar empreendendo. Não quero parar de empreender. Eu acho que isso é uma força que nós brasileiros temos, que é de querer construir coisas melhores, maiores e melhores, e isso é muito bom. Né? E o mercado da comunicação não deixa vocês entrarem na monotonia, porque vocês devem ter se reinventado quantas vezes nesses últimos 20 anos, né? Sim, é uma reinvenção quase que diária, Ju, porque na área de comunicação, never a dull day, como a gente fala, não tem um dia calmo, não tem um dia neutro, né? Hoje eu tenho certeza que quando nós estamos gravando esse programa, já aconteceram N coisas na vida do Ricardo, já aconteceram N coisas na minha vida. É cliente com demandas, pedindo uma consultoria diferenciada, e a gente é bombardeado por informação o tempo todo. Esse é o tema do nosso papo hoje. E eu vou começar jogando a bola no mato para vocês irem buscar. Vamos embora. Então, a pergunta inicial para o nosso esquenta seria o seguinte: vocês acham,
com a vivência que vocês têm de décadas aí de comunicação, que o público hoje, com a profusão de informação que a gente tem, é mais ou menos informado do que os nossos pais? Meus pais não digo, mas seus pais, Ricardo, por exemplo. Não, acho que a gente versus nossos filhos. Tá bom. Não, mas olha, Posso começar, Zé? do Ricardo para mim é uma baita diferença. Mas não é que eu para você, veja bem. Mesmo. Olha só, acho a pergunta muito boa. A resposta eu acho mais difícil do que parece. Eu acho que, evidentemente, a gente saiu do mundo em que os canais oficiais de comunicação eles eram restritos, eles eram menos, eles eram geralmente dominados por governos ou por grandes grupos. E isso, por um lado, poderia dar um certo, ou em alguns casos até um muito bom padrão de qualidade e uma responsabilidade na gestão disso, sempre duvidoso em alguns casos, sempre, né, com sujeitos a episódios que podem ser questionados, mas era um mundo mais restrito. E a gente foi migrando para o mundo em que todo mundo é mídia, né? Todos os canais são mídia, isso é uma grande oportunidade do ponto de vista de comunicação corporativa, marketing, etc. É uma grande democratização das vozes e dos diálogos, mas é também uma grande cacofonia e uma grande praça pública em que todo mundo tem voz e os irresponsáveis têm voz, as pessoas sem ética têm voz, as pessoas sem padrão têm voz e muita gente boa tem voz também, muita gente séria. Eu diria que as gerações mais jovens, eu tenho um filho de 13 e um de 9, então bem jovens, mas eles já se informam, eles têm o consumo deles de informação. É completamente diferente do meu consumo de informação. Eu, com a idade principalmente do mais velho, eu já lia jornal e tal. Eles fazem as leituras, mas eles se informam em TikTok, eles se informam em games online, eles se informam em YouTube bastante. É um outro perfil, uma velocidade muito rápida de consumo. Uma velocidade rápida, eu acho que eles têm uma quantidade de informação muito grande, mas de uma forma mais rasa. Você concorda comigo? Eu acho que essa é a tendência. Então, eu acho que é justo dizer que é mais fácil se informar bem hoje quem quer, mas é mais difícil... É mais difícil querer. É mais difícil querer, porque é tanta informação disponível, rasa e superficial, que é difícil você... E não qualificada. E não qualificada. Filtrar, né? É difícil filtrar, é difícil você, eventualmente, saber exatamente aonde ir. Mas a gente também se surpreende. Meu filho de 9 anos, ele estava assistindo... Ele descobriu uma série no YouTube, que eu não sei de onde ele tirou, que é de desenho, explicando a história mundial. Então tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra. Eu assisti com ele, eu não tinha ideia que aquilo existia. E é brilhantemente bem feito e até onde meu conhecimento chega está tudo correto. Então ali é uma explicação, provavelmente algum historiador. E ele que descobriu isso? Ele descobriu sozinho e ele estava e foi colocado de um jeito tão interessante os desenhos que ele com 9 anos ficou assistindo horas. São vários capítulos. Ele já sabe quem é o Churchill, ele assim, coisas... Pelo desenho. Mas deve ser bem interessante para pegar, para ele ficar interessado e prender a atenção, isso, né? Então, assim, o meu ponto a gente tem que ser crítico desse fenômeno que é mais superficial, é mais pulverizado e você fica muito mais suscetível a informações erradas e falsas e manipulação no meio desse monte de coisa. Mas a gente tem que olhar o copo meio cheio de que tem uma democratização também, de que tem uma possibilidade de criação e divulgação de conteúdos de qualidade enorme e que muitas pessoas, sim, querem consumir esse conteúdo também. Então... Só que tudo é nicho, né? Sim. Tem. Tudo esse é um nicho. ponto, né? Porque, Ju, você é mãe, certo? E você, em algum momento da sua vida, pode ter tido a oportunidade de querer buscar algum conteúdo relacionado à amamentação, por exemplo. E aí existe um blog que tem 7 pessoas, que é o melhor blog de amamentação para mães de qualquer idade. Antes não tínhamos essa oportunidade. O acesso, né? Isso, houve uma democratização. E acredito que todos nós concordamos que a democratização é boa. O problema do overload de informação ou de excesso de informação é o que você faz com isso e o que isso muda na nossa vida.
porque a gente se torna muito mais ansioso, nós nos tornamos preocupados com a questão de o que eu estou perdendo, e isso tem uma influência. Exato. Isso tem uma influência na nossa vida. Por outro lado, como todo mundo é um produtor de mídia, todo mundo é um produtor de conteúdo, você tem um outro viés, que é o viés de que nem todo conteúdo é verificado, ou nem todo conteúdo é certo, é correto. E aí a gente tem o fenômeno das fake news, que é um fenômeno Posso fazer real. um adendo nesse ponto? Só para colocar uma pimentinha, que tem a ver, inclusive, com o que a gente estava debatendo no nosso Esquenta, né? Que é o seguinte, a mídia da minha geração, mesmo da geração de vocês, ela valia pela credibilidade. A credibilidade, a isenção do veículo era o que justificava você botar publicidade lá ou assinar o jornal. Hoje, isso praticamente desapareceu, né? Porque com essa profusão de mídia, quem é o editor? O editor sumiu, né? Nas nossas famílias, o editor são os pais. Né? Correto. Quem olha que o filho está vendo Correto. No streaming e tal, são os pais. Aí você pega o arco do filho do Ricardo, de 13 anos, para minha mulher, 70, a minha mulher se informa pelo Instagram. Então, ela deixou de ter credibilidade como editora porque ela também embarcou na mídia fácil, não verificada. Eu, até pela profissão que eu exercia, que estou o tempo todo ali já. Quem te falou isso? Você chegou a essa informação? Deixa eu até complementar, que tem a ver com o que você está falando. Eu trabalho com moda. Então, há 20 anos atrás, quando uma Vogue, uma revista de moda... Claro que tinham as coisas, as pessoas que eram patrocinadores e tal, mas quando ela dava uma matéria sobre uma marca ou sobre aquilo que está usando, era a opinião daquela revista, daquele veículo. Hoje, por uma necessidade, os veículos são inteiros praticamente vendidos, não sai praticamente nada sem que tenha um pagamento. E aí eu me pergunto, será que realmente essa mídia acha isso, entendeu? Ou ela simplesmente vendeu aquilo que ela tinha que vender? Viés, né? Uma opinião muito pessoal minha. Eu acho que o jornalismo como um todo, ele entrou em crise como modelo de negócios. Sem dúvida. Com a explosão da internet. As empresas de mídia, elas tiveram bastante dificuldade, quase todas, de se adaptar a esse mundo. A publicidade migrou para outros lugares, foi para as grandes plataformas, principalmente. E os grupos de mídia mais tradicionais, eles enfrentaram uma crise muito forte. Essa crise desagou, como seria inevitável, nas redações, que encolheram, foram barateadas, etc. Isso falando como uma média de mercado, isso praticamente no mundo todo. O jornalismo teve uma crise. De certa forma, ele está voltando um pouco, porque, embora ainda seja um mundo muito mais difícil para as empresas jornalísticas e de mídia do que foi no passado, de certa forma, muitos aprenderam a navegar, se digitalizaram, tem soluções e produtos digitais, monetizam de maneira digital também. Quem pôde colocou paywall para que seja pago e ampliou muito a possibilidade de leitores, né? Porque pega um New York Times, ele renasceu altamente lucrativo com uma base de leitores maior do que nunca, porque o mundo todo, eu assino o New York Times aqui, e tenho acesso a todo o conteúdo. E isso aumentou muito. Então, trouxe possibilidades. E essas empresas, então, tiveram um certo comeback. Mas, ao mesmo tempo, e é interessante, no momento em que essas empresas, algumas voltam a ficar fortes, ou pelo menos a se reequilibrar, o jornalismo foi colocado no meio de uma disputa política muito grande também, né? E globalmente, virou até uma tática política rotular os grupos de mídia como se fossem partidos e chamá-los de inimigo, porque isso automaticamente descredencia qualquer crítica que você receba, porque não é mais uma crítica isenta, é do meu inimigo. É o rótulo da Globo, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Eu não vou nem entrar tanto no mérito se é justificável ou não, mas isso virou uma estratégia política, né? Que eu acho que tem casos em que os grupos de mídia, no geral, talvez não tenham tido a isenção necessária, mas eu acho que tem o uso de uma tática política muito forte. Então,
esses grupos de mídia entraram nessa situação de perda de credibilidade, né? A minha tese pessoal é que o que vai salvar o jornalismo é o jornalismo. É o bom e velho jornalismo. Ou seja, se você tiver técnicas corretas e segui-las, se você tiver uma ética jornalística, se você tiver uma apuração isenta, se você procurar a verdade mais objetiva possível, se você tiver em editorial e nos espaços que cabe uma transparência sobre qual é a visão do grupo que edita aquela publicação. Que pode até ter um bias e tá tudo bem, desde que ele confesse. Desde que seja honesto. Que seja honesto, então, se seguir o receituário jornalístico de maior qualidade, eu acho que isso é o que vai salvar o jornalismo, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde, e eventualmente não para todos, mas posso aprofundar essa para um questão grupo, isso vai ser visível. Eu concordo com você que quem vai salvar a mídia é o próprio jornalismo. Só que o core do jornalismo sempre foi investigação. Jornalismo investigativo. O New York Times é um exemplo de jornalismo investigativo de primeira qualidade, porque você pega livros que são vendidos, o topo da pilha, a maioria deles são editores do New York Times que transformam grandes reportagens em livros, né? Aqui no Brasil, na minha percepção pessoal, desapareceu o jornalismo investigativo. Aqui a mídia passou a ser produtora de conteúdo. Você não acha que isso enfraquece a qualificação da mídia perante o seu público? Augusto, sabe por que isso é um paradoxo? Porque quando você enxerga a mídia, o jornalista ele é, por excelência, um curador de conteúdos, certo? Uhum. Eu recebo vários conteúdos e lá na redação eu decido o que vai virar notícia ou o que não é notícia. Só que hoje todas as redações estão trabalhando com um conceito chamado mapa de calor, que é o que vira notícia e o que não vira notícia na ótica de quem é o meu leitor ou que é o meu espectador. Então, indiretamente, a minha opinião vai estar submetida à opinião dos meus ouvintes, dos meus leitores e dos meus espectadores. Você não entra hoje numa redação e vê um jornalista postando uma matéria sem estar olhando qual é a repercussão dessa matéria. Foi assim, Zé. Não, você não tinha mecanismos. Hoje você tem tecnologia. Não tinha como medir, né? Você não tem tecnologia. O risco disso, que é o clickbait, de certa maneira, né, você pode dar 3 ângulos diferentes com 3 títulos, você vai dar aquele que as pessoas clicam mais. Tem um lado que também é justificável, é um business, precisa de audiência, e tem, né? Por outro lado, você acaba também indo para um lado muito mais parecido com o de influenciador, né, num extremo, e às vezes sacrificando a notícia que é mais correta, mais séria, mas talvez ela seja menos... Mas aí vocês estão falando de seleção. O que eu me refiro depois que o seu mapa de calor, o seu clickbait apontou que essa matéria aqui tem público, ainda tem um trabalho investigativo a ser feito. Correto. Entendeu? Sim. Vamos lá, vamos pegar um tema aqui de momento. 8 de janeiro, toda aquela celeuma. Hoje, a notícia vem com base em dados que entram na redação e é publicado, quase que in natura. Há uns anos atrás, não dá tempo de investigar, porque daí outra pessoa já deu e aí você perdeu. O pão esfriou. E isso gera desconfiança do leitor. Eu acho que o jornalismo investigativo sofreu. Não tem mais furo, né? Eu não acho que ele acabou. Eu acho que existem jornalistas investigativos muito bons e existem algumas ilhas que ainda praticam, mas eu concordo que foram reduzidos. São os cabeças brancas que sobraram. Foi muito reduzido, né? Infelizmente. Provavelmente porque custa caro, né? O jornalismo investigativo ele é caro. Uma grande reportagem investigativa, de repente, você tem que colocar um repórter lá um mês ou mais, viajar. Vicioso, e aí ele vai publicar uma história que, além de tudo, vai incomodar muito poderoso. Então, assim, não é uma decisão muito fácil. Né? Mas o resto do mundo conseguiu manter isso. Você pega os grandes veículos na França, na Alemanha, Estados Unidos... Eu acho que nós temos. Eu acho que diminuiu, mas acho que nós temos. Eu concordo com o Ricardo. Eu não acho que perdemos isso. Mas eu acho que a mídia, ela
está buscando um outro caminho. Ela tem que buscar um caminho que, ao mesmo tempo, agrega audiência. E aí a mídia ela tem que se submeter, de certa forma, ao gosto dos leitores e espectadores. Eu não sei se vocês já se pegaram, por exemplo, alguns noticiários noturnos. Eu escuto muito TV via rádio. Quando eu estou indo para casa, eu ligo na rádio e escuto o programa de TV, mas eu estou escutando na rádio. E aí você vê que o primeiro bloco de um determinado programa é só crime. Aí você fala, caramba, por que esse primeiro bloco é crime? Porque ele está sucedendo na televisão um programa que é um programa vespertino, de ali, crime, fim de tarde, né? De crime, da notícia, do factual, E depois, quando esse programa vai evoluindo, você olha o último bloco, já é matéria de golfinho, matéria para entregar a audiência para o próximo programa. Então, existe um business por trás de como o jornalismo funciona hoje. E o que eu penso que seria interessante é entender que os ciclos foram muito encurtados. Quando o Ricardo e eu trabalhávamos em redação... Mas muito. Exato. Muito. A gente esperava o Jornal Nacional para fazer a manchete do dia. Né? Do mesmo tempo que quando eu trabalhava em veículo especializado, eu esperava o despacho da correspondente de Brasília. E hoje o Jornal Nacional apresenta notícia requentada, que você já viu no celular. Né? A velocidade é muito grande, é muito rápida. Difícil, né? Agora, vocês falaram um negócio interessante aqui, que é a preocupação da mídia em agradar o público. Né? Outro dia eu almocei com um colega nosso, não vou mencionar o nome aqui, mas é amigo de vocês também, e a gente estava falando um pouco desse fenômeno. Né? E aí, esse meu amigo ele fez uma imagem que eu achei muito boa. Ele falou, olha, historicamente havia uma linha que conectava o público e a mídia. Nós nunca pensamos como um vetor, mas sempre foi um vetor, porque sempre teve uma direção. Uhum. E a direção sempre foi da mídia para o público. A mídia escolhia o que esse público deveria consumir. Nós nos acostumamos com isso. Hoje, com a democratização que vocês apresentaram aqui, que é incontestável, o vetor inverteu. Sim. Quem dá o drive hoje não é mais a mídia, é o público. E a mídia vê isso com certo preconceito, por achar que ela continua com a prerrogativa de dar o drive, dizer o que é importante, o que não é mais. Mudou o mundo, cara pálida. Eu acho que... Não sei como é que vocês veem essa questão. Eu acho que a mídia vem num processo de adaptação em relação a isso. Realmente a comunicação era de uma mão, né? Então tinha a massa e a mídia jogando a informação. Isso. E você recebia e depois você discutia. Tem pizza de mussarela se você quiser. Você discutia na mesa com os amigos, com a família e tal, mas você recebia aquilo. Agora, o jornalista posta alguma coisa na internet ou na rede social, você vê os comentários embaixo de qualquer jornalista que você siga ou qualquer perfil de grupo, as pessoas interagem com uma ferocidade enorme, às vezes até exagerada. Então, virou realmente uma comunicação muito mais de duas mãos. Eu quero insistir no tema. Assim, eu acho que a mídia ela tem que se adaptar, acho que ela está se adaptando de certa maneira, mas com dificuldades ainda a esse mundo bidirecional ou multidirecional de comunicação, mas ela tem que manter a essência do jornalismo de qualidade, porque provavelmente as pessoas que estão comentando, todo mundo tem opinião e todo mundo pode publicar, né, tem um canal para publicar e de repente você tem, sem nenhum demérito, você tem um adolescente de 17 anos com 4 milhões de seguidores no TikTok e ele vai lá publicar... Formando opinião. Ele vai lá falar o que ele acha da política do Trump de taxa, entendeu? E tudo bem, ele tem direito à opinião dele, precisa ver o tanto... O embasamento. O embasamento, se ele escutou especialistas, enfim, qual foi o trabalho ou se é uma opinião, né, meio de orelhada. Então, esse é o mundo que a gente vive. E de novo, é por isso que eu insisto, eu acho que o jornalismo mais raiz, no bom sentido,
é o que vai... Salvar. Vai ser resgatado por mais jornalismo. Eu vou dar um exemplo ruim. Que eu não vou citar o nome de nenhum dos envolvidos. Tem um veículo envolvido e tem uma empresa. Mas que mostra para mim como é um tiro no pé isso, exatamente o que o Zé falou, que a Ju falou também, do que a mídia está fazendo. Faz um tempo, na eleição do Lula contra o Bolsonaro, uma grande empresa de capital aberto me chamou para uma situação de crise, porque um veículo deu uma manchete falando o CEO da empresa tal se encontra com Bolsonaro durante a campanha das eleições. Essa empresa teve uma crise interna, porque é uma empresa que tem grupos de funcionários, inclusive um grupo LGBTQIA+, muito forte lá dentro, que é organizado e que eles permitem que seja e fomentam isso, e eu acho uma coisa muito bacana que eles fazem, mas esse grupo se revoltou contra a própria empresa e virou uma crise interna dentro da empresa. E eu fui conversar com o board da empresa sobre essa situação e eu fui entender a situação. Eles falaram, olha, o CEO da nossa empresa, há 4 eleições presidenciais, ele se encontra com com os 5 principais, 4 ou 5 principais nas pesquisas, todas as eleições. Então, sim, ele foi se encontrar com o Bolsonaro, mas ele também se encontrou com o Lula, ele também se encontrou, acho que era com o Ciro Gomes, enfim, ele se encontrou com todos os primeiros colocados na pesquisa, assim como ele tinha feito na eleição anterior, assim como na anterior da anterior, e assim como há 20 anos atrás. Então, quando esse veículo deu uma manchete, é aquela história, você pode contar uma mentira só falando verdades. Né? O CEO da empresa tal se encontra com o Bolsonaro, Fato. é fato. Mas só não isso tem mais. leva a uma conclusão, Que quem não lê é a aquela verdadeira. manchete, Fora de contexto. a conclusão é essa empresa, ou pelo menos esse executivo, apoiam abertamente o Bolsonaro e Isso suas sempre políticas. existiu, não é das redes sociais para cá, né? Não, isso existe, isso né? sempre Aquelas existiu, mas- revistas de fofoca, lá Então, na Inglaterra, com Só a que era realeza. negativo fazer isso. Então- Hoje está parecendo Então, mas trivial, por que o veículo fez isso provavelmente? Por causa do que o Zé falou. Porque no mapa de calor, esse título deve ter bombado. Eu suponho que seja isso. E agora eu acho que... Mas não é amador esse comportamento? Então, Porque, pô, mas é muito você está frequente. falando de grandes É um veículos, né? grande veículo, é um veículo que geralmente faz coisas muito boas, mas fez isso, que eu acho que foi extremamente errado. O que me incomodou na discussão com o board dessa empresa de capital aberto é que eu estava explicando um pouco a lógica jornalística e a pessoa falou assim, o que esse trabalho diferencia do fake news do Zap que eu recebo? E eu fui tentar explicar e eu mesmo parei e falei, bom, nesse caso é muito difícil diferenciar. Né? Porque é uma desinformação esse tipo. Sem dúvida. Eu acho pior, porque, na verdade, o fake news do Zap, ele é ignorância. E esse fake news profissional é manipulação do público. O dolo é muito maior da empresa de mídia do que do tio do Zap que pega uma notícia qualquer e joga lá. Eventualmente. Entendeu? Então, para concluir, o meu ponto esse veículo errou, na minha opinião, violentamente, mas errou não só no episódio em si, mas errou ao tentar emular o que os influenciadores fazem para conseguir grandes audiências e grande engajamento, principalmente nas redes, porque você cria polêmica e tal. Ao emular isso de alguma maneira, mais conscientemente ou menos, planejado ou não, seguindo um heatmap para conseguir ter bastante audiência no portal ou por qualquer outro critério que tenha sido, ele errou porque ele se tornou muito parecido no modus operandi com influenciadores, etc., e muito pouco parecido com o bom jornalismo. De fato. Então, por isso eu digo, faça o bom jornalismo que talvez demore, talvez seja caro, Talvez seja antipático. talvez pro seja público. antipático, talvez não, com certeza, não será todo público que vai Isso é impossível. entender e que vai valorizar, mas eu acho que sempre existirá uma parcela importante de pessoas que vão reconhecer isso com o tempo e isso vai ter um valor de farol, num certo sentido, no meio dessa cacofonia de informação. Eu acho que o resgate dessa credibilidade, desse bom fazer jornalístico, mais neutro, melhor apurado, mais plural, no sentido de ouvir a todos e tentar dar uma informação mais objetiva, eu acho que, mesmo nesse mundo de rede social, até nesse mundo de AI que a gente está entrando,
eu acho que é isso que vai resgatar o jornalismo. Porque se não for isso, A questão eu é não sei o que sobra daí. quem vai fazer Deixa eu isso. perguntar uma outra coisa. Eu tenho uma sensação, a mudança vem vindo com as redes sociais já há mais de 10 anos, né? Porque todos nós passamos a ter uma voz, né? Uma audiência. Uhum. Mas eu, particularmente, tenho a sensação que isso acelerou muito na pandemia. Estou errada? Eu concordo. Não sei te dizer o porquê. Talvez Sim, porque a gente ficou mais viciado na pandemia e não conseguiu desapegar. Eu não sei. Eu acho que mudou um comportamento na pandemia. A pandemia foi um grande catalisador, Fenômeno social, né? um fenômeno social, Acelerou, né? talvez, Porque eu me lembro lá na nossa agência, nós fizemos um bolão. E eu era o mais pessimista em relação à duração da pandemia. Eu falei, isso vai durar 3 meses, pessoal. Não é uma coisa simples. Mal sabia Antes eu tivesse que sido. ia virar 3 anos, né? Certo? E a nossa vida mudou totalmente. As nossas relações pessoais mudaram, as relações familiares. Você não podia sair, não podia encontrar as pessoas. E nós passamos a ficar 12, 14, 18 horas ligados online. E isso, com certeza, mudou muito a nossa vida. Existe um outro aspecto, que é o aspecto do acesso à informação com credibilidade. Na medida que eu coloco na balança um veículo jornalístico ou na mesma balança eu coloco a informação do vizinho, da minha afilhada, as ferramentas são as mesmas, mas não necessariamente o processo de apuração, de ir buscar a informação, mas é real. Porém, a pandemia mudou tudo para nós. Mudou o nosso Modus olhar, operandi. mudou, trocou uma chave mental e tem um lado positivo disso, que as pessoas estão mais focadas em buscar informação, mas criou uma certa desordem. O que o Ricardo está dizendo aqui, o que eu estou dizendo aqui, é que a gente acredita que, com o tempo, esse pêndulo volta para o meio sem perder. O vetor volta de novo a ser na direção anterior. Isso, Eu mas tenho sem minhas dúvidas. perder a beleza da democracia do acesso à informação. Né? Então, isso O acesso é maravilhoso, Isso, é o só acesso como é conduzir, maravilhoso, né? Mas cabe a gente. E a gente, com o tempo, Augusto, vai começar a discernir sobre esse conteúdo tem razoabilidade e tem informação, ou esse conteúdo é apenas fofoca. Mas se a gente fizer uma enquete aqui entre nós 4 sobre quem é a favor da liberdade de expressão, levanta a mão. Serão 4 mãos levantadas. Com certeza. Agora, nesse ambiente, eu adorei o termo cacofonia que a gente tem de uma profusão de produtores de conteúdo que você tem absolutamente nenhum controle, a ponto do garoto do videogame que tem 4 milhões de seguidores começar a opinar sobre as taxas do Trump, por exemplo. Sim. Como é que você regula isso? Isso é liberdade de expressão. Sim. Se Eu não isso acho que tem que ficar regular. Pois não é, vai mas regular. como é que fica? Tem que Não, educar buscar. quem consome. Você tem que buscar Gente, fontes mais... Educar o vento, né, Ju? É, É difícil. é desafiador. Não, olha, é difícil. Eu acho que a única saída, filosofando um pouco aqui, a única saída para a sociedade brasileira e para todas as sociedades é a educação. Começa daí. Então, Aí ferrou. pra meus nós. filhos, felizmente, estão numa escola boa, sei que nem todos conseguem, e eles já têm educação digital lá, cujo um dos temas é como eles vão fazer uma curadoria dos conteúdos que eles vão ver. Porque, Legal. porque Legal a escola já entendeu que não adianta falar, vamos proibir. Tudo bem, eu também acho que tem que colocar um limite no uso de telas, etc. e tal. Não usa durante a escola, em casa usa. Mas não adianta brigar e achar que o mundo deles é esse mundo. Então você A tem socialização está dentro desse mundo, inclusive. também, exatamente, Ju. Então, assim, você tem que educar e aparelhar para que ele possa discernir no meio de um monte de informação Certo e mentirosa, errado. maldosa, errada ou simplesmente de baixo nível e buscar as informações mais qualificadas, mais interessantes, mais úteis, etc. Isso é um processo de educação. É uma luta inglória e difícil num país como o Brasil, 200 e poucos milhões de habitantes, sem dúvida.
Mas também, né, se a gente pensar nos tempos em que a gente tinha 4, 5, 6 canais de televisão e tal, as grandes audiências, ou várias das audiências, era a banheira do Gugu, né? Era o programa assim, isso é fantástico, sofisticado, edificante, educador? Não. E as pessoas paravam o Brasil para ficar vendo esses negócios. Então, assim, as pessoas gostam, às vezes, de uns conteúdos Cara, ruins, hoje é né? round 6. Quer dizer, Então, continua esse absurdo. fenômeno de conteúdos de baixo valor educativo, etc., isso não é novo também. Isso está mais disseminado do que nunca, Então, mas mas também não é novo. Então, vai. E você, eu acho que a educação vai além disso. Hoje é muito fácil você falar mal de alguém, destruir alguém, porque você está escondido atrás de uma tela, entende? Antes eu sim. tinha que olhar O na sua anonimato cara para falar o que eu pensava. facilita, Agora né? eu tô ali Covardia do escondido, anonimato. eu posso falar o que eu penso, porque ninguém tá me vendo. É muito mais fácil, né? Existe um Que nem problema. o cara que enfia o dedo no nariz dentro do carro, porque Que acha que acha ele que tá tá protegido. vendo, que é um clássico. né? E existe um problema adicional, que é a terceirização de responsabilidades. Na medida que a família delega para a escola o papel de educador, e a gente vê isso constantemente, né? Quase que é o O padrão. né? papel de escola, você é que tem que educar meu filho. Que eu tenho que trabalhar no eu teu não tenho tempo. tempo para isso, e você é que tem que educar. Então, quando a gente terceiriza responsabilidade, a gente está levando uma sociedade que eu me pergunto, como que vai ser daqui a Mas isso 20 que você está anos? narrando, na Europa, nos Estados Unidos, aconteceu há 20 anos, que a mulher sair de casa, mais, Sim, claro. e trabalhar pesado e chegar em casa depois que os filhos estão deitados já, na maioria das vezes. Sim. Só a mãe Então, já era assim. Minha mãe, bom, bem lembrar, minha mãe era assim, foi mesmo. Trabalhava até 10 da noite, coitada. Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar em outros caminhos, porque a responsabilidade de alguém controlar o uso da informação, seja dentro de casa ou numa mídia mais ampla, vai ter que ser feita. E quando a gente olha uma série como Adolescência, né, que Nossa, saiu todo recentemente mundo na viu Netflix, né? Meu Deus, é pesado. E a questão dos pais falando, poxa, mas o menino estava em casa e eu estava tranquilo, essa educação já é muito melhor que a educação que meu pai me deu, nunca bati no meu filho, né? E o tema que é discutido de como as pessoas estão no seu celular ou no seu monitor, tem uma sociedade paralela que ninguém está percebendo. Eu acho que o desafio é que as pessoas, principalmente jovens, né, não aceitam a regulagem, o controle do consumo de informação que deve ser consumido. Um exemplo que a gente até estava discutindo antes da nossa conversa, o Twitter, antes do Musk e depois do Musk. Tem gente que diz, olha, depois que o Elon Musk entrou, aquilo lá virou terra de ninguém. O outro diz, não, era bom porque antes tinha uma filtragem, os excessos eram impedidos. Então, de que lado vocês ficam nessa discussão? Quer dizer, em algum nível tem que ter uma regulagem, uma agência governamental, uma lei. Fake news, por exemplo. As fake news têm que ser regulamentadas por lei? Ou é a educação que resolve esse problema? Essa questão é excelente. Eu não tenho uma opinião 100% formada em relação a ela. Eu, via de regra, sou avesso a excesso de regulamentação. Eu acho que você começa a criar burocracias e entraves e as pessoas escapam, sabe? É um pouco aquela coisa de lei seca, proíbe o álcool. Nunca se bebeu tanto nos Estados Unidos quanto na lei. Verdade. Então, eu acho que... É claro que precisa de algum nível de regulamentação, mas eu acho que a gente tem que se ater ao essencial. E eu acho que o caminho da educação ele é um caminho melhor, mas eu também sei que ele é um caminho mais difícil. Ele é muito fácil falar, não, vamos educar e resolve uma boa parte do problema. Veja bem, né? Para educar o Brasil não é uma tarefa trivial. Né? Então, eu diria de uma maneira um pouco simplista que algum nível de regulamentação tem que ter, mas eu também acho que muitas das leis que existem, elas já se aplicam à internet. Então, se tiver difamação, se tiver calúnia e tal, a lei do mundo físico, ela já funciona, ela pode funcionar lá dentro, na grande maioria dos casos. Então, basta aplicar. Né? O marco da internet brasileira é uma referência para o mundo. Sem dúvida. Respeitadíssimo. Sem dúvida. Então, acho que a gente já tem um arcabouço, eu não sei se precisa de muito mais.
a lei precisa ser aplicada nos casos em que, de fato, porque a internet tem tudo, tem pedofilia, tem crime, tem tudo. E nesses casos a lei tem que agir com todo o rigor possível. Para além disso, eu sou um pouco cauteloso, porque talvez, se não for um conteúdo de ódio, de difamação, de mentira, etc., as pessoas têm que discernir, de certa forma, né? E fazer a sua própria curadoria. Acho difícil um governo fazer uma curadoria dos... Porque tem coisas que são fáceis, o que pode e o que não pode. Né? E tem muitas coisas que são difíceis. Área cinzenta. A maioria é área exatamente. cinzenta. Então... Pais, professores, editores, qualquer nível de regulagem hoje é complicado. Eu vou colocar mais um tema aí de complicação para a gente incendiar o nosso debate, que é a inteligência artificial. Vocês não acham que isso vai botar fogo no milharal que já está seco? Porque vai ficar muito mais fácil ainda Totalmente. produzir fake news, vídeos perfeitos, enganosos. Então, o fenômeno da deepfake, né, que a gente não consegue nem perceber que aquele conteúdo ele foi manipulado e ele pode ser utilizado para qualquer tipo de golpe. Outro dia na empresa aconteceu uma coisa super engraçada. Eu recebi um recado de voz da nossa CEO global. E ela basicamente estava falando, eu estou em Londres, estou aqui com os nossos advogados, estamos fazendo uma aquisição e daqui a pouco eles entrarão em contato para a gente fazer uma transferência financeira. Nossa. Por que eu percebi que não era minha CEO? Porque ela falou José. E não como você isso, anunciou, todo mundo me chama de Zé. Né? Imagina isso no Brasil, com a pilantragem profissional que nós temos. Então, hoje, a inteligência artificial, ela permite um N número de golpes e um N número de manipulações. Concordo totalmente com você. Qual é o antídoto? O antídoto é educar as pessoas, educar o que nós podemos fazer, aquilo que a gente pode fazer no âmbito da prevenção. Né? Roubar o teu celular, o que você pode fazer? Você pode previamente ter se inscrito no programa do governo que vai dar uma mensagem para quem comprou esse celular, achando que ele era um usadinho, olha, você está utilizando um celular que foi roubado. Então, a gente tem que investir muito em programas de prevenção e programas educacionais, porque a inteligência artificial vai permitir que a gente molde qualquer conteúdo. Mas eu acho que aquilo que era prova pra gente, um vídeo, uma coisa que pra gente era uma coisa concreta, vai deixar de ser. Eu acho que um vídeo não vai significar nada, um vídeo não vai significar uma notícia pra gente daqui a 5 anos. Então, eu queria colocar alguns pontos aqui. Assim, primeira coisa que eu acho aqui, inteligência artificial, eu acho que é uma revolução realmente. A gente está... E comunicação é o primeiro alvo. Então, né? comunicação é um dos primeiros alvos e eu e o Zé, além de atuarmos em comunicação, a gente atua muito com o setor de tecnologia desde sempre nas nossas carreiras. Então, a gente já viu muita buzzword em tecnologia, né? A gente viu de tudo, de realidade aumentada, como é aquele Second Life, né? Tal. Então, assim, algumas coisas pegam, outras não pegam e tal. Eu não tenho muita dúvida que inteligência artificial é muito mais parecida com a internet do que com esses buzzwords que vêm e somem. Eu acho que realmente... Na verdade, é uma pimenta para a mesma coisa. Né? Eu acho que é uma coisa que vai mudar a sociedade efetivamente. Sim, se vai ser em 5 anos ou em 20, podemos discutir, mas eu acho que o impacto será gigantesco e tendo a achar que é mais rápido do que esses 20 anos. Segundo, eu acho que a inteligência artificial, tudo que a gente vinha falando aqui nesse papo, que aliás está ótima a conversa, eu acho que ela potencializa. Né? Então, tem a questão da democratização. AI é uma super ferramenta de democratização, e é um desafio para nós, agências, por exemplo, porque a gente pode fazer uma produção hoje com estúdio, com etc.
E talvez duas pessoas numa salinha com ferramentas de AI daqui a pouco vai fazer um super vídeo que vai parecer que o cara alugou uma Na equipe. verdade, isso já está acontecendo. Está né? acontecendo, mas isso vai ser cada vez mais. Então, Vocês já ouviram falar da Emily Pellegrini? Uhum. A Emily Pellegrini, ela não existe, ela é um avatar. É. E é a influenciadora mais cara, sim. globalmente falando. Nossa, estamos falando de Hollywood e tal, mas influenciadoras profissionais para vender cosmético, roupa e tal, virou uma empresa. Você não distingue de um Então, ser humano. Então, E já tem alguns anos que a Isso. Emily Pellegrini está aí. isso. Então, eu acho que essa democratização e essas possibilidades novas da AI são muito legais. Por outro lado, tudo que o Zé falou está mais do que correto, obviamente. Deepfake, golpes e todos os tipos. Nós que lidamos com reputação de empresa, comunicação corporativa, Haja crise, o hein? Augusto que trabalhou Que não é ruim também. é um novo mundo de gestão de crise também. Né? Um novo mundo de possibilidades de trabalho para as empresas e da maneira como essas empresas também vão criar conteúdos e etc. Mas também toda uma situação de novas crises potenciais, novos desafios de reputação, porque sim, você pode criar um vídeo com muita facilidade perfeito a respeito de uma empresa, de um produto, falar que esse produto faz mal para a saúde, mostrar um vídeo que parece extremamente realista do médico mais conceituado do mundo falando que realmente esse produto mata e botar esse vídeo em 5 influenciadores, cada um com 4 milhões. Não precisa de muitos minutos para dar problema. Não precisa de muito. Isso Então, vai acontecer. então, como a gente lida com isso, tá certo? Então, isso é um desafio As grande. agências estão preparadas para isso? As agências estão se preparando para isso. Estamos nos capacitando. Sem dúvida. Então, existem ferramentas que detectam deepfake, nós temos algumas. E, de novo, também back to basics vale. Né? Eu acho que empresas com reputação muito bem construída, na hora em que surge uma dúvida, elas se posicionam oficialmente de uma maneira efetiva e elas têm credibilidade para serem ouvidas, né? E matar. Se você não construiu esse colchão de reputação e você não azeitou os seus canais, nessa hora a empresa ela não tem uma voz forte o suficiente para acabar com aquilo. Né? Então, agora, só para conectar com o começo da conversa mesmo, olha um dado interessante. As pessoas estão usando cada vez mais AI também para obter dicas e informação de produto. Então, ChatGPT, por exemplo, o Gemini do Google, você vai falar, nossa, eu quero comprar uma caneca de café ou de água. Qual as top brands de caneca de café ChatGPT? Ela vai falar, olha, são essas 7 que aparecem como as mais... Tá? Como que ela coloca essas 7 e não as outras 200 que ficaram de fora? Então, nós que trabalhamos com marca, a gente tem que entender essa lógica e colocar aí. Um dado interessante é que 65% das respostas de todas as principais ferramentas de inteligência artificial são bases do que foi publicado na imprensa. Então, aquele Tem papo... até a fonte. Muitas vezes. Então, aquele papo que a gente falou no começo da imprensa morrendo e tal, desafio e tal, mas olha só, a coisa mais nova que tem que a inteligência artificial... As LLM são treinados por dados que vieram da imprensa, Vem de outras fontes também, vem de estudos acadêmicos, mas vem sobretudo da imprensa. Então, a coisa mais nova que a gente está falando aqui, que é a AI, talvez a mais poderosa, no final, 2/3 do que ela vai te entregar de resposta para o cidadão comum, para as pessoas, está alimentado com o que a imprensa... Olha como a imprensa pode talvez ficar até mais importante do que já foi. Sim. Né? E tem o copo meio cheio da utilização da inteligência artificial para acelerar atividades que hoje são muito consumidoras de tempo. Por exemplo, um jornalista que antes fazia uma entrevista e hoje ele tem a ferramenta que traz a entrevista para o papel. Todos nós que tivemos que decupar entrevistas, Ju, você não tem ideia o que é chato tirar a fita. Você tirar uma fita que digitar. Isso é padrão do Google, da Microsoft. Então, mas hoje a inteligência artificial te ajuda dessa forma, te ajuda em questões relativas à tradução. Então, se a gente conseguir tirar o melhor da inteligência artificial, enquanto a gente cria mecanismos de se defender para usos obscuros, usos que vão
querer utilizar para vencer a gente, é assim que nós devemos evoluir. Você sabe, eu vi o Elon Musk dizendo, para fechar o nosso papo aqui, que a gente podia ficar mais 2 horas, né, gente? Papo delicioso. Falou, olha, tem 2 coisas que são risco para a humanidade. Uma é pouco filho. E AI, Ele está tendo o 15º. E a outra é AI. Mas isso é papo para um programa inteiro, né? Porque a gente não tem resposta ainda, né? É uma coisa que é com muito... certeza não. Acho que as tecnologias são agnósticas, via de regra, né? Então, elas têm um lado bom, um lado ruim, depende da utilização. Claro. E a gente vai voltar na questão de educação, quer dizer, então cabe, como a gente tem cada vez mais tecnologias disponíveis, mais amplamente disseminadas e mais poderosas, a gente precisa ter mais educação do que nunca para que isso seja bem utilizado. Eduquem bem os seus filhos, Jô e Ricardo, porque deles nós vamos depender Estamos da nossa tentando, velhice. Também não é fácil esse desafio. Desafiador, mas... Desafiador. Gente, adorei, viu? Muito Delícia, obrigada, né? Muito gente. obrigado Bom. pelo Obrigada. convite. Vocês Foi foram uma ótimos. delícia ter vocês aqui. Tá aberto aqui. Quando quiserem voltar, quem sabe da próxima vamos falar de inteligência artificial, que eu adoro isso. Na próxima vem os avatares aqui. É verdade. É isso aí. Obrigado pelo Obrigado. convite. A gente Obrigado. que agradece. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que vocês adoraram esse bate-papo e vem muito mais Eu por aí. adorei. Tchau, gente.